Olá, boa noite. Hoje a gente vai iniciar Josué capítulo 2 da nossa leitura. Que bênção, que maravilha, né? Não sei como é que está sendo para vocês, assim, testemunhar a leitura de Josué. Acho que é um livro muito importante. A gente já falou um pouco sobre o que o livro fala, o que mais ou menos, né, significa Josué, a história de Josué depois de Moisés, então a gente não vai precisar passar lá nessa parte. E agora a gente vai ser apresentado a Raabe, um personagem muito importante na Bíblia, muito curioso, né? Ela, na verdade, é uma personagem mais curiosa do que... Quer dizer, ela é muito importante com toda certeza, mas muito curioso de entender a história. A gente vai ler um pouquinho, é, com um pouquinho que eu digo de informação, mais estudo bíblico também, e também, obviamente, da forma que a gente lê guiados pelo Espírito Santo, tá bom? Então vamos lá, fazendo essa oração. Jesus, obrigado por esse momento que a gente se encontra aqui hoje, porque a gente está sendo apresentado ao seu livro, à sua palavra, ao Senhor, e a gente agradece a oportunidade de poder abrir nossa Bíblia, de poder ouvir as palavras que o Senhor deixou escritas para nós. Tanto tempo depois a gente tem acesso, tanto tempo se passa, Senhor, e a sua palavra ela é tão atemporal, ela é tão verdadeira, ela é tão perfeita. A sua palavra, ela está no futuro, ela está no presente, ela está no passado, é atemporal e a gente agradece por isso, Senhor. A gente agradece porque é o manual de instrução da vida e a gente só tem que imaginar o quão lindo é ser chamado por ti antes mesmo da gente estar na barriga das nossas mães. Eu agradeço porque esse chamado é muito importante para a nossa vida, é muito importante para a nossa missão. Virou E pior. gostaria de pedir a sua bênção, sua proteção para essa live, que o Que Senhor, dor. como Volta. canal, que o Espírito Santo Obrigada. fale através de A nós. noite estava. Lori, você está assistindo E isso as aí não, coisas né? sejam, Explica as aí para eu palavras poder todas que a assistir a gente live. lê sejam para edificar a nossa vida, para nos abençoar. Então, que a gente tenha uma boa live e que a gente seja apresentar aquelas coisas que não fomos apresentados ainda, aquelas coisas que os nossos olhos passam despercebido aos nossos olhos, mas que são necessárias para a nossa vida em comunhão contigo. Obrigada, Senhor. Vamos iniciar nossa live. Eu consagro a Ti, peço que o Senhor nos proteja das distrações e livramentos, e nos proteja, nos dê livramentos das distrações, e que Seu nome seja sempre honrado e glorificado, Senhor, onde quer que a gente vá. Obrigada. Amém. Vamos lá. É, Deixa eu colocar aqui. Espera aí um minuto. Josué capítulo 2. Vamos lá. Raabe ajuda os espiões. Opa, um minuto. Raabe ajuda os espiões israelitas. O grego, quando a gente lê a Bíblia no grego, ela tem menos, desculpa, complicações, né? A língua. Nós temos algumas palavras que quando a gente lê no hebraico, quando a gente traz para o grego, né, ela vem com a mesma essência, mas ela vem com a explicação diferente. Então, para vocês entenderem que nós fomos ensinados, né, a entender que são espiões. Mas no grego, quando você vê essa palavra especificamente, quando você entende a tradução dela, ela vem como mensageiros. Ela não vem como espiões, no sentido de espionar, de sair correndo, disso, aquilo, aquilo mais, né? É, Entende-se que é espião pela forma com que Josué envia eles, né, para poder olharem a terra e trazer instruções, tudo com as instruções de Josué e tudo mais. Mas a palavra em si, ela não, no grego, né, ela não diz especificamente espiões. Quando você vai estudando, né, a palavra e você vai vendo que, mas por que não seria espiões, ou por que isso, por que aquilo? A gente vai entender um pouco sobre a importância de Raabe, né, com certeza, mas mais do que isso, é eles não como espiões, mas eles como mensageiros chegarem com uma mensagem, obviamente, até Raabe. E isso é muito importante, porque Raabe aparece na genealogia, na árvore genealógica, né, de Cristo. Então a gente vai entender que se ela não tivesse recebido
a mensagem deles, muitas coisas não aconteceriam, ela não teria se casado, não teria né, não teria um filho que vem da linhagem, né, para chegar até Cristo. Então, é interessante. A gente vai ler agora, a gente vai pedir, a gente já pediu, mas a gente vai pedir para que Deus possa nos guiar aqui para esse momento. Então, do acampamento em Sitim, eles ainda estão onde Moisés foi. Eles estão até onde Moisés foi. Então, ali Sitim é onde Moisés ainda estava, né? Não mais, né? Mas onde eles ainda estavam a partir desde Moisés, ok? Josué, filho de Nun, enviou secretamente 2 espiões, ou mensageiros, dependendo, né, de como você quer ver isso, com a seguinte instrução: façam o reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Vocês já ouviram falar de Jericó, da história de Jericó, com certeza, e esse é o momento. Primeiro a gente vai se apresentar a ela. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Também é de se contestar, algumas pessoas contestam, algumas pessoas, né, alguns estudiosos entendem que era uma casa onde ela vivia, né, onde ela estava, era uma casa, como é que eu posso explicar isso? Uma casa, pela tradução específica, seria assim, uma casa que acolhe coisas erradas, uma casa que acolhe, seria tipo isso. E, né, onde eles chegam, onde eles estão, é próximo de onde era Sodoma e Gomorra. Então, às vezes a gente consegue, novamente, não é explícito na Bíblia, mas a gente consegue entender por mapa, por tudo que a gente tem de informação, né, o que pode ser que sim seja um bordel, por exemplo, ou pode ser que sim seja isso, né? Por quê? Porque era um lugar onde coisas erradas aconteciam. Então, assim como é que pode explicar? Nos apresentado, tá? A notícia chegou ao rei de Jericó. Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte mensagem, a seguinte ordem a Raabe: traga para fora os homens que Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quando na hora de fechar os portões, não sei para onde foram. Desculpa, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcancem. Na verdade, ela havia levado os 2 homens para o terraço e os escondido debaixo dos feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Rabi foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor, ela está falando do Senhor com S maiúsculo, lembrando que ela não é israelita, né? Então, ela é, como é que eu digo? Ela era, esqueci a palavra agora. Depois a gente continua. Mas ela não era israelita. Então, como ela tinha acesso ao Senhor com S maiúsculo? Como ela tinha acesso que ele disse que daria terra para eles? Como ela teve acesso, né, tudo isso? Então, havia muitos rumores naquele momento de que a nação era forte, de que eles estavam vindo, de que a terra foi dada a eles. E aí os rumores, se você imagina, podem ter vindo de pessoas que se misturou de pessoas, pode ter vindo com várias formas de rumores acontecerem, chegar até eles. Mas o que havia eram rumores de que eles tinham sido dados, essa terra tinha sido dada a eles, né? E ela fala do Senhor com S maiúsculo, entendendo a soberania de Deus, né? E aí ela diz: estamos todos apavorados. Quando ela fala estamos todos apavorados, a gente entende que chegou o rumor, porque se eles não tinham acesso aos israelitas
e só esses dois chegaram agora, não falaram nada, não disseram nada, ela não diria estamos, ela diria estou apavorada com o que vocês acabaram de me dizer, que vocês vão tomar essa terra para vocês, né? Ou que essa terra foi dada a vocês. Mas ela diz que estamos todos apavorados por causa. Então eles já estavam esperando, já era guardado, e eles já sabiam que a terra tinha sido dada a eles. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor, aqui é o S maiúsculo, secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem. Então, eles têm informações desde lá de trás de Êxodo com Moisés. Eles ouviram que Deus secou as águas do Mar Vermelho para que eles pudessem passar quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão a dois dos reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo. Veja bem, em toda a história do começo ao fim, bíblica, da página 1 à página, ao final da página, de todos os livros, a gente entende que a fé conecta com Deus. A fé faz a diferença chegando a Deus. A fé move montanhas. Porque isso não está escrito especificamente, a fé move montanhas, mas está escrito, mas Jesus fala, né? Que se você acreditar que aquela montanha se move, a montanha se moverá. Mas ele disse, se você acreditar e não tiver dúvida, se você não duvidar, né? Então a gente vê que a fé é algo que, primeiramente, para nós cristãos, obviamente, é o ponto da salvação. É você crer na sua fé, porque você nunca viu Cristo, você nunca viu Jesus, você nunca viu Deus. É você crer que ele de fato veio, que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele é filho de Deus, que ele é o seu salvador, né? Você confessar isso publicamente. E você, quando você professa isso, você diz isso, você está sendo salvo automaticamente, porque essa é a forma de salvação. Então, não é pelo que ela fez que ela vai ser salva, porque ela vai ser salva, ela vai junto com eles, né? Ela vai junto com eles e ela vira parte do povo, né? Ela fica com eles. Então, não é o que ela fez. Você pode perguntar, mas por que que ela foi salva? Né? Se ela não era parte dele, se ela era gentia, se ela era de outra nação, os amonitas, se não me engano. Se ela era de outros, de outro povo, por que que ela se juntou? Porque foi pelo que ela fez? Não, não foi pelo que ela fez, mas foi pela fé dela, né? O que Raabe nos mostra que ela é uma pessoa que não tem acesso às escrituras, ela não tem acesso a nenhum tipo de oferta, de ritual, de nada, não parte nada com Deus, não tem nenhuma paixão com Deus, não veio do Egito, não participou, mas ela ouviu. E ela crê, e ela creu. E quando ela crê nisso, ela professa dizendo que ela sabe que Deus é o Deus supremo, em cima do céu e embaixo na terra. Então, a fé de Raabe, né, ela é contada como garantia da salvação dela. Isso a gente vai ver mais lá na frente em Hebreus, a gente vai ver isso mais lá na frente no Novo Testamento, porque ela é mencionada. E a história dela é muito importante, porque vocês vão ouvir falar de Boaz, vocês vão ouvir falar na história de Ruth, vocês vão ouvir, a gente vai ler sobre esse livro, a gente vai ver que faz parte, né, vai fazer parte da história de Deus, de Jesus, vai fazer parte da tribo de Judá, e a gente vai ver a importância que a fé dela teve na nossa vida, né? Porque Cristo veio a partir do momento em que Boaz, filho, se une e tudo mais, a gente vai, enfim, chegar a isso mais lá na frente. Então, para a gente ver a importância da fé, né? Que foi o que ela teve. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor. Isso aqui ela não sabia, que nunca pode ser jurado por Deus, isso não faz parte das leis dela, não tem acesso aos 10 mandamentos, ela não sabia, mas ela está ali mandando jurar, porque os outros juravam por deuses e por outros tipos de crença e tudo mais. Então, jurem-me pelo Senhor, assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Deem-me alguma garantia de que quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai e minha mãe, e também de meus irmãos e irmãs e de suas famílias. Os homens responderam: oferecemos a própria vida como garantia de sua segurança.
Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos vocês com bondade quando o Senhor nos der a terra. Em nenhum momento eles disseram, nós juramos pelo Senhor. Nenhum momento eles disseram isso. Né? Isso é completamente fora das leis, da ordem que Deus deu a eles, mandamentos que Deus deu a eles. Não juraram, eles diziam, oferecemos a nossa vida como garantia, que se você não nos entregar, a gente vai cumprir a promessa de não te matar, de não te isso, mas a promessa de tratar você com bondade. Ele não fala a promessa de não te matar, não matar sua família, não, ele fala de cumprir, desculpa, de cumprir a nossa promessa como tratar você com bondade e a sua família com bondade, né? Vocês, no plural. Quando o Senhor nos der essa terra. Então, ele não está falando quando a gente conquistar, quando a gente está falando quando o Senhor nos der, no tempo de Deus, no momento de Deus. E esses são os dois que foram lá para poder escanear a terra. Por que dois? Vocês lembram que 12 foram enviados, né? Naquela vez em que eles voltaram com todo outro tipo como é que fala? De análise da terra. Dois, que foi Caleb e Josué, eles foram os únicos poupados. Daquela geração deles que estavam lá, só Josué e Caleb chegaram até aqui agora, nesse momento. Os outros já morreram, já acabaram todos. Todos eles se foram, porque eles não creram que a terra, novamente, crer, fé. Eles não creram que a terra era de fato. Quer dizer, eles creram, eles viram, eles disseram: a terra realmente é boa, a terra realmente emana mel, a terra realmente é maravilhosa, mas não temos capacidade de vencê-los, não temos capacidade de chegar. Então, ali, eles não professaram fé, né? Já Josué e Caleb foi diferente. Então, eles dois foram os únicos que sobraram. E Josué manda dois, né? Agora, o motivo especificamente, você tem um leque de opções, né? Primeiramente, Deus manda ter mais de um, né? Para ter mais de, no caso, Deus fala para ter sempre uma testemunha perto, né? E também porque pode ser um simbolismo de que dois creram e dois estão indo agora. Também não se sabe especificamente, mas ele só enviou dois para esse momento. Então, Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade. Fujam para a região montanhosa, disse ela. Escondam-se ali por 3 dias. Quando os homens que estão à sua procura tiverem voltado, vocês poderão seguir o seu caminho. Eu amo que sempre tem uma numerologia na Bíblia que Deus repete e mostra muitas coisas, né? 3 dias. Antes de partir, desculpa, os homens disseram a Raabe: só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos se você seguir nossas instruções. Quando entrarmos na terra, deixe este cordão vermelho pendurado na janela por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros da sua família, pai, mãe, irmãos e todos os seus parentes devem estar dentro dessa casa. E vocês lembram, né, o que o batente das portas lá atrás em Êxodo, de sangue, logo cor vermelha, né, significou para eles quando eles colocaram na porta e o destruidor passou, Deus passou tirando tudo, matando todo o primogênito e acabando com tudo esqueci agora, gente. No Egito, obrigada. No Egito. Então, aqui ele está fazendo o mesmo modo, tá usando o mesmo mecanismo, né? E ele fala: ponha, né, esse cordão vermelho e fiquem dentro da casa. Vocês estão protegidos por esse cordão vermelho. Se saírem na rua e foram mortos, não teremos culpa. Mas se alguém fizer mal aos que estiverem dentro dessa casa, assumiremos a responsabilidade por sua morte. E se você falar a outros sobre a nossa missão, estaremos também livres do juramento que fizemos. Aceito suas condições, respondeu ela. E despediu-se deles, deixando o cordão vermelho pendurado na janela. Os espiões subiram até a região montanhosa e ficaram ali por 3 dias. Seus perseguidores os procuraram por todo o caminho, mas não os encontraram. Então, os 2 espiões desceram da região montanhosa, atravessaram o Jordão e relataram a Josué, filho de Num, tudo que lhes havia acontecido. Certamente o Senhor nos deu
toda a terra, disseram eles. Todos os seus habitantes estão desesperados por nossa causa. E isso aqui é uma confissão de fé. Isso aqui é diferente do que eles fizeram lá atrás, quando Deus mandou eles fazer a mesma coisa, escanear a terra, observar a terra e voltar. Deus não falou, vai lá e vê o quão perigoso é. Deus mandou eles observarem e voltarem. E eles voltam dizendo que não conseguiriam. Dessa vez, na segunda chance, né? É, certamente o Senhor nos deu essa terra. A profissão de fé deles ali já está diferente, né? E eles viram que Deus, sim, deu essa terra, porque já está todo mundo desesperado, e eles sabem que é Deus é quem está por eles ali, né? Enfim, finalizamos a live hoje. Amanhã a gente volta para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Com Josué capítulo 3. E vai ser muito especial, muito importante. Amém. E vamos lá. Então, amanhã a gente volta. Obrigada. Que vocês tenham um bom descanso. Deus abençoe vocês. E é isso. Tá bom?